Nós vamos ler o texto que está em Romanos 11, a partir do versículo 33. Lembrando que eu só vou expor os versículos 1 e 2 do capítulo 12. Vou ler do versículo 33 do capítulo 11 até o 2 do versículo 12. Mas eu preciso ler esse texto do capítulo 11 para a gente entender o contexto da palavra de Paulo. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui em Tua presença, em Tua casa, para aprender mais de Ti, para aprender mais da Tua palavra, para sermos mais úteis ao Teu reino, para sermos mais úteis na Tua igreja, Senhor. Esse é o nosso desejo no aprendizado da Tua palavra. Sermos servos fiéis, a partir daquilo que o Senhor já fez a nós. Por isso eu lhe peço que o Senhor abençoe cada irmão que está ouvindo essa mensagem, para que o Seu Santo Espírito esteja trabalhando na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Tomei a liberdade de pegar esses dois primeiros versículos do capítulo 12, na versão Nova Almeida, que é essa que vocês estão vendo aí. Eu não vou ler de novo, porque eu vou ler ela invertida. A versão da Nova Almeida invertida. Paulo, que me perdoe, eu tomei a liberdade de fazer essa inversão, mas não mudei nada no texto. Foi só uma inversão por uma questão de ênfase que eu gostaria de dar na exposição desses dois versículos. E ficou desse jeito. Conheçam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, por meio da renovação de suas mentes, sendo por Ele transformados e não conformados com a presente época. Este é o culto consciente de vocês. Ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que eu fiz isso? Porque se você fizer uma leitura da carta de Paulo aos Romanos de uma vez só, e eu aconselho que você faça isso, você pegue a carta de Paulo, sente-se e leia a carta de Paulo inteira de uma vez só, você vai perceber que no final do capítulo 11, Paulo é como se ele tivesse nos guiado ao cume de um monte, no qual ele louva a Deus. A partir de tudo que ele falou na carta toda, no final do capítulo 11, ele faz esse louvor, que foram esses versículos que eu li do final do capítulo 11. Mas no capítulo 12, é como se ele dissesse aos escaladores desse monte:
agora nós temos que descer. Agora a gente tem que voltar para a vida real. E agora a gente tem que viver a partir do conhecimento que a gente aprendeu até aqui. Então, esses 2 primeiros versículos, eles têm o objetivo de mostrar como que a gente vive a vontade de Deus. Diante de tudo que Paulo colocou para a gente. Como é que a gente vive a vontade de Deus? E aqui eu preciso deixar algo muito claro. Todas as vezes que a gente ouve a vontade de Deus, automaticamente a gente coloca a expressão para a minha vida no final da frase. A vontade de Deus para a minha vida. Nós, cristãos, temos feito isso constantemente. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando da vontade de Deus. Ponto. Para explicar isso para as nossas mentes modernas, a gente precisa voltar no 1º século e se entender como um servo. Um servo que tem um senhor. Quando um servo acordava de manhã no 1º século e ele era propriedade de um senhor, ele acordava e se arrumava rápido, porque ele sabia que ele tinha que se apresentar ao seu senhor. Ele poderia, por exemplo, ser um copeiro, e ele tinha que se apresentar para esse senhor. Ele tinha que entregar para esse senhor o café da manhã. E ele chegava diante do Senhor, se apresentava, dava bom dia para esse seu senhor e perguntava: o que o Senhor quer hoje? Qual é a sua vontade para o café da manhã hoje? Não é a vontade do servo, é a vontade do Senhor. E o Senhor falava: eu quero ovos mexidos, com suco de laranja. E o servo falava: não temos ovos. E o Senhor falava: não me interessa. Vai arrumar os ovos, porque eu quero comer ovos mexidos no café da manhã, com suco de laranja. E ele ia atrás dos ovos. Porque o objetivo do servo é servir à vontade do Senhor. É sobre essa vontade que Paulo está falando no texto. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é para a vida do servo, é só a vontade de Deus. O que Deus quer. Então, a primeira coisa que a gente precisa perguntar para nós mesmos é se em algum momento nós temos feito essa oração a Deus. Na nossa grande lista de pedidos, será que em algum momento a gente acorda como um servo e pergunta ao Senhor: o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Essa é uma oração. O Senhor quer. E não é o que o Senhor quer para a minha vida. Será que o Senhor quer que eu faça essa faculdade? Será que o Senhor quer que eu largue o serviço? Não, 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 não. É o que o Senhor quer. É como dizer aqui, assim, no que eu posso ser útil. E por que isso? E por que nós somos servos? Porque nós éramos de outro Senhor. Vocês sabem disso. O pecado, a morte. E nós fomos comprados. E o preço foi altíssimo.
o Senhor entregou o próprio Filho em sacrifício para nos comprar. Então você deixou de viver nas terras daquele Senhor mau e agora você vive nas terras desse Senhor bom. E quando você acorda de manhã, você que é um servo grato, por não estar mais vivendo escravizado, torturado pelo pecado, você acorda pronto para perguntar para esse Senhor qual é a vontade dele hoje. Esse é, em resumo, o Evangelho de Cristo Jesus. E essa é a vida de um cristão. E por que eu falei que esse tema é urgente? Porque, de maneira geral, os evangélicos e os cristãos estão entendendo que não é isso. Que Deus é um Deus que nos serve. Que Deus é um Deus que existe para nos servir em nossas vidas. E é frustrante, porque Ele não é. E o que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez. E foi caríssimo. E foi preciosíssimo o que Ele já fez. Por isso que eu fiz questão e tomei a liberdade de inverter esse texto. Porque quando Paulo coloca esses versículos aos Romanos, esses dois versículos culminam como um funil na vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas aí a gente tem um processo. A vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus e depois, por meio da renovação das nossas mentes. E eu gostaria só de dizer sobre a renovação das nossas mentes que isso que eu acabei de falar é o começo da renovação das nossas mentes. É o princípio, é a nascente da renovação das nossas mentes. O entendimento racional de que Deus não existe para me servir, de que eu existo para servir a Deus que me comprou. E talvez você esteja achando essa ênfase difícil, dura, mas eu preciso te dizer que esse Senhor é bom. Então, quando Ele pede os ovos mexidos, e você serve os ovos mexidos, Ele te chama à mesa. Porque Ele trata os servos tão bem que os servos se sentem como filhos. E são filhos. Mas isso não dá aos servos o direito de achar que o Senhor existe para eles. Não. O Senhor é bom. Porque Ele é bom. Porque Ele é o único que é bom. Mas você existe para servir esse Senhor. E essa é a renovação da mente. Essa é a renovação da mente. O entendimento racional de que é assim que eu devo viver minha vida. De que Ele não é um gênio da lâmpada. Não é. Eu vivo a vontade de Deus. Não é Ele que vive a minha vontade. Essa é a renovação da mente. E dessa forma, nesse caminho, nós somos por Ele transformados. Eu gosto muito dessa mudança que a Almeida fez nessa versão Nova Almeida, porque ela faz jus ao texto original. Não somos nós que nos transformamos. Nós não temos capacidade para nos transformar. Nós somos passivos nesse processo. Nós somos transformados pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. A partir do entendimento de que nós somos servos e Ele é Senhor.
Nós somos transformados. Por muitos anos, o meu blog teve como título Transformai-vos. Transformai-vos. Tudo bem, mas dá uma ideia muito ativa. O correto é que nós somos por Ele transformados. É Ele que faz isso em nós. E se você olhar para a sua vida, você vai ver que Deus trabalhou arduamente. Coisas boas, com coisas ruins, com dificuldades, com presentes. E foram essas coisas que Deus fez na sua vida que mudaram você. Não foi a sua competência. Pelo contrário, em muitos momentos você atrapalhou. Eu posso falar por mim. Em muitos momentos eu atrapalhei e continuo atrapalhando a transformação que Deus tem feito na minha vida. Mas Ele é insistente. E Ele faz porque Ele tem o direito, porque eu sou dele. Você é dele. E Ele tem o direito de mudar a sua vida. Você é servo, Ele é Senhor. E aí, diante disso, essa parte que a gente gosta de enfatizar nesse texto, o fato de não sermos conformados com esta época, fica tão fácil de entender, fica tão simples de entender. Você não é daqui. Você não se conforma com as coisas dessa época e desse mundo, porque, primeiro, você não é seu. Você é de Deus. Então, as coisas que acontecem na presente época, elas não te dizem respeito, porque você está vivendo a vontade do seu Senhor, que não é a vontade da presente época. Vocês percebem como as coisas estão alinhavadas a partir da ideia de que você precisa viver o que Deus quer. O que Deus quer. E por fim, o culto que a gente deve fazer, o culto racional nosso, é o que o servo faz toda manhã. Ele se oferece. Ele oferece o corpo dele. Ele oferece o talento dele. Ele oferece o dom dele. Ele oferece as capacidades dele. Toda manhã. Para quem? Para o Senhor. O culto racional do cristão é a entrega da vida. Paulo, ele fala sacrifício vivo, porque antes, com os judeus, havia o sacrifício do bicho morto. Não precisa mais, porque o filho foi sacrificado, o primogênito foi sacrificado. Então você se oferece como servo vivo, em vida, com seus talentos, com as suas capacidades, com as suas limitações. Você diz assim como o profeta: eis-me aqui, desse jeitinho que eu sou, mas eu estou aqui. E eu sou teu. O que eu devo fazer hoje? Vocês percebem como isso inverte muitas vezes até a própria ideia da igreja? A ideia de pessoas que acham que elas entram na igreja para ser servidas. Não. Ninguém entra na igreja para ser servido. Você entra na igreja para aprender o que Deus gosta e como servir a esse Senhor. Para isso que a gente frequenta a igreja. E aí, vocês sabem que os jovens e os adolescentes são perspicazes. Diante disso, uma pessoa perspicaz, diante disso que eu falei, uma pessoa perspicaz pergunta: mas como, Lucas, eu vou saber a vontade de Deus? Como é que eu vou saber? Ele não fala comigo. Ele não tem e-mail. Ele não tem WhatsApp.
Como é que eu faço quando de manhã eu levanto, me coloco diante de Deus e pergunto: Senhor, o que o Senhor quer hoje? Porque não mais importa o que eu quero. O que importa é o que o Senhor quer. Mas o que o Senhor quer? A proposta que eu fiz para os jovens, ela é bem resumida. Leiam Romanos a partir do capítulo 12 até o final. É claro que eu poderia ter falado a Bíblia toda, porque é assim que a gente descobre a vontade de Deus. Deus não faz nada incompleto, Ele deixou a palavra de Deus para que a gente entenda o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Está lá, na palavra de Deus. Mas eu fui modesto com os jovens e eu quero ser modesto com vocês também. Leiam capítulo 12, 13, 14 e terminem de ler a carta de Paulo aos Romanos. Por quê? Porque Paulo vai descendo a escalada, descendo o monte e ensinando para aqueles cristãos. É assim, é assado, é assim que vocês devem viver em família, é assim que vocês devem viver na igreja. Ali a vontade de Deus. E aí vocês vão descobrir que esse Senhor é muito bom. Ele é muito bom. Lendo a palavra de Deus, você não vai ouvir um sussurro sobrenatural. A palavra de Deus existe para que a gente saiba se Deus quer ovos mexidos ou não. A palavra de Deus existe para a gente saber se Deus gosta ou não gosta disso ou daquilo. A palavra de Deus existe para nós sabermos o que a igreja tem que fazer hoje. Não é ontem, é hoje. O que a igreja tem que fazer hoje, no mundo, aqui. Ele deixou. E é por isso que a palavra de Deus é tão importante. Para a gente saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você acha ainda que isso é pesado, se você acha que esse ensino de Paulo é exigente demais, eu deixei aqui um trecho, uma palavra de Jesus em Mateus 16, talvez seja um pouquinho mais pesada. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Ou seja, Paulo não tirou do nada essas palavras sobre a vontade de Deus. Foi Jesus quem disse isso. Negue a si mesmo. Por quê? Porque nós não somos nossos. E isso é a maior bênção que Deus fez. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado que o Senhor nos comprou. Muito obrigado porque o Senhor nos tirou de um Senhor muito mau. Muito obrigado porque o Senhor nos livrou até de nós mesmos. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso dono. Queremos te perguntar, Senhor. Queremos saber como podemos ser úteis. Queremos saber qual é a sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém.